Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Serão duas passagens que você vai abrir. Abre em Mateus, marca aí Mateus 9 e também abre em Filipenses capítulo de número 3. Mateus capítulo 9, verso 17. E Filipenses capítulo 3, verso 13. Vai achando aí, vai procurando, tranquilo e calmo. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da rádio, os nossos irmãos que estão assistindo em casa. Que a paz do Senhor Jesus adentre aí no seu lar e ainda mais conclua esta obra. E fique ligado que amanhã tem mais. Reserva aí o horário para amanhã você assistir também. Cadê o jovem semear? Está aí ou não? Amém? Ô glória! Amém, glória a Deus, né? Não podia ficar sem saudar os nossos jovens aí. Maravilha, tem gente de camiseta lá atrás, né? Então, glória a Deus. Quem achou aí? Diz amém. Então vamos lá. Mateus, deixa eu colocar aqui o reloginho para não me perder, irmãos. Hoje vai ser, não posso, avançar. Mateus 9, verso 17, diz assim a palavra: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, ou o odre, em algumas versões, rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, ou põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Amém? Agora vai lá em Filipenses 3, 13 e 14. Glória a Deus. Filipenses 3, verso 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, ou de Deus em Cristo Jesus. Amém? Agora sim, tome o teu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um tema, Está aí, um novo tempo. O tema da festa, o tema do aniversário da igreja. Eu orava a Deus e pedia ao Senhor uma palavra que falasse conosco no novo de Deus, naquilo que o Senhor tem de novo para nós. E quando eu falava com Deus e o Senhor ministrava meu coração, eu percebia que Deus, quando Ele fala de um novo tempo para nós aqui nesse tema, Ele não fala de um novo tempo apenas no espaço físico. Ele não fala de um novo tempo para o templo, mas Ele fala, isso tem uma carga profética sobre a igreja, porque isso está sendo ministrado já desde o início da pandemia, ainda no templo antigo. Então um novo tempo de Deus, ou um novo de Deus para mim e para você, ele vai muito além de uma estrutura nova e bela, como está essa, e parabéns a todos os irmãos que se empenharam nisso. A igreja está muito bela, mas o novo de Deus é algo que vai muito mais além. E hoje Deus já falava aqui nesse lugar desse tema por diversas vezes. E o novo é algo empolgante. Quando a gente ouve falar de algo novo, ele causa algumas sensações em nós. Uma delas é a empolgação. Coisa nova, a gente se empolga. Opa! Carro novo, roupa nova, calçado novo, Coisas novas nos empolgam, mas também coisas novas são assustadoras, porque o ser humano ele tem uma barreira com as mudanças, com as coisas novas, com aquilo que surge de novo. Toda novidade ela traz um desconforto, toda novidade ela traz um ponto de interrogação, e muita gente fica dividido entre a empolgação, entre o desconforto, entre a ansiedade. O que é, o que tem? E aí o Senhor me levava nesses dois textos. E nesse último que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que ele toma uma atitude na sua vida. Ele toma uma atitude
Que atitude é essa? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, que eu já estou no ponto certo, já estou no lugar. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Ele está andando num processo de ir para frente. Ele está indo e deixando coisas. Ele está indo num processo adiante. Ele está indo para algo que o atrai. Ele está indo para algo que está lhe chamando a atenção. E ele tem um alvo, ele tem um foco. E esse foco faz com que ele vá deixando as coisas velhas para trás. E essas coisas velhas vão perdendo a importância para ele. E o que o Senhor falava no meu coração é isso, que as coisas velhas, elas precisam ficar para trás na nossa caminhada. Mas não só ficar para trás e a gente ainda olhar para trás para procurar estas coisas, como a mulher de Ló, que não conseguiu ficar sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que a atraía, que tinha valor para ela, ainda que a ordem fosse: não olhe para trás. E a igreja, quando recebe uma palavra dessa do novo de Deus, ela precisa entender o que Deus está chamando a mim e a você, a deixar coisas velhas para trás e não ver mais importância, abandonar, deixar e prosseguir adiante, entendendo que algo, o que é melhor está lá na frente. Aleluia. Ele está deixando de lado, ele está deixando para trás as coisas que não fazem mais sentido, mas não é por uma sensação gostosa, não é porque ele está sentindo de deixar, não. Ele disse aqui no texto uma coisa: eu faço. Sabe o que é isso? É atitude, é postura, é comportamento, é decisão tomada. Uma coisa eu faço. Irmãos, Paulo não era qualquer um. Sabe, ele está deixando coisas que para muitos eram preciosíssimas. Ele era mestre na lei. Ele era, quem sabe, se fosse trazer para hoje, vários canudos de faculdade. Quem sabe, graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado na religião judaica. Zeloso como fariseu, perseguidor de tudo aquilo que ele achava que era contrário ao seu Deus. Ele está agora dizendo que ele tem um alvo, e esse alvo é tão tremendo, ele tem uma meta, e essa meta é tão tremenda, que tudo aquilo, no texto mais adiante vai dizer, que ele compara a esterco, a coisa que não tem mais valor, a coisa que tem que ficar. E aí me lembrava do que ele disse à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5 e 17, que diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo, mas tem uma condição: isso se alguém está em Cristo. Se esse alguém está, é nova criatura. Pastor, o que é uma nova criatura? É alguém perfeito? É alguém que não peca? É alguém que não erra? Não, não é alguém perfeito, mas é alguém agora que tem uma nova natureza. É alguém agora que não pensa mais somente nas coisas dessa terra, mas também pensa nas coisas do céu. Ou melhor, dá preferência, como disse aqui o pastor Jefferson, dá preferência para as coisas espirituais. Se alguém está nele, já está olhando para o alto, já está olhando para as promessas, já está sentado com Cristo nas regiões celestiais, não está mais neste mundo aqui. Fisicamente sim, mas a sua cabeça, a sua mente, os seus planos, os seus projetos, as suas projeções, elas já estão no mundo espiritual. Ela já alcança as coisas pela fé, ela chama a existência, porque ela vive já num mundo diferente. O reino de Deus está sobre a sua vida estabelecida. Ela não anda por vistas, mas ela anda por fé, porque fora justificada pelo Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, irmãos, não estou dizendo para você deixar para trás aquela pessoa que já está mais velha, né? E aí tem um ditado aí no mundo, né, que tem gente que quer, né, começa aí a ser contagiado pelas ideias aí do mundo. E tem aquela coisa, né, de falar assim, não sei o que, trocar uma de 40 por duas de 20, você já ouviu falar? E vice-versa também.
Não é o homem que diz isso, mas a mulher também lá fora diz. Quantos casamentos destruídos por causa... Não é isso que ele está falando. Não é deixar o teu carrinho velho que te leva e te traz para tanto lugar, irmão. Mas essa benção aqui, olha, o carro novo vai chegar, no tempo de Deus vai chegar, mas não desfaz, não desdiz, ou não, daquele que está ali te servindo, fazendo você, te leva e te traz, amém ou não amém? Então não é isso, mas aquilo, as pessoas, aí sim, as pessoas e as coisas que te tiram do alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. As pessoas, irmãos, aí você vai entender, irmãs e irmãos, por que que no meio da caminhada alguns ficam para trás? Mas eu tinha uma amizade tão boa, mas eu gostava disso, daquela pessoa, daquela companhia, e aí vai ficando de repente para trás, vai ficando para trás. Por quê? Porque de certa forma aquilo ou impedia o propósito, ou iria impedir o propósito de Deus. Então sim, essas coisas ficam para trás. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Então não insista. Se algumas companhias, se algumas amizades, se alguns relacionamentos, se algumas coisas do passado ficaram para trás, ei, aceite o propósito de Deus, aceite o novo de Deus na sua vida. Se você hoje está na dependência de Deus, como foi dito aqui, se você hoje entregou a sua vida a Ele, se você hoje entrega a tua adoração a Ele, se os sacrifícios de louvor dos teus lábios são para Ele, então entenda algo, você pode até fazer planos, e deve, mas a palavra final vem do Senhor. Alguém disse para mim outro dia: pastor, eu estou com uns planos aí, talvez isso ou aquilo, pode ser que até para o litoral eu vá, mas está na mão de Deus. Eu falei: você está certo. Se está na mão dele, está na melhor mão que poderia estar. É do homem fazer planos. Você pode projetar, rabiscar, desenhar, pedir para ele, você pode profetizar, você pode, é do homem fazer os planos, é do coração do homem, mas a Bíblia diz, é dele que vem a palavra. Então se você depende dele, foi dito hoje aqui, descansa. Ah, pastor, mas eu tinha aquele amigo, aquela amiga, eu tinha umas coisas, eu tinha umas coisas assim, que eu tinha um monte de coisa guardada, eu tinha ainda contato, eu tinha telefone, e não tenho as coisas, eu não tenho, não sei. Ei, descansa, ficaram. Receba o novo de Deus. Diga para quem está do seu lado: receba o novo de Deus. Olha para cá, o nosso Deus é um Deus do novo, irmãos. Quando eu refletia, hoje eu meditava nesse tema, Deus trazia isso ao meu coração. O nosso Deus é um Deus do novo, é um Deus para frente. Ei, escute, o teu Deus e o meu Deus, Ele não é um Deus que olha para trás. Prova bíblica, Ele decidiu jogar os nossos pecados, as nossas iniquidades, transgressões, aonde? No mar do esquecimento. Sabe por quê? Ele não quer ficar remoendo coisinha minha e tua, não. Confessou, deixou, alcançou misericórdia, ficou para trás. Se Ele joga para trás, se Ele me perdoa, se Ele te perdoa, se Ele me limpa, me lava, te limpa e te lava, por que é que você não se perdoa? Por que é que você não aceita o perdão que Ele deu para você? Talvez porque você esteja ainda muito preso lá. Mas Ele está dizendo, é um novo tempo para você, é um novo tempo para a igreja, é um novo tempo não só para os sementes da fé, é um novo tempo para a igreja mundial do Senhor Jesus. Porque os sinais estão aparecendo, os sinais do princípio das dores, como diz a Bíblia, já estão todos aí. Ele disse, quando vires esses sinais, é o início do fim, é um novo tempo para a igreja. Deus é um Deus do novo, do para frente. O que Ele dizia ao pecador, e ainda diz, quando Ele encontrou aquela mulher adúltera, Ele foi lá vasculhar com quem que ela adulterou, com quantos. Não, Ele disse, vá e não peques mais. É o que Ele fala para mim, é o que Ele fala para você. Abandona, vai, só que vá adiante, vá para o alvo, porque o nosso Deus é um Deus do para frente. Ele sabe qual que é o dia de Deus? O salmista responde, o dia de Deus é hoje.
é a transformação do hoje, é a libertação do hoje, é a cura do hoje, é a mudança de mentalidade do hoje, é tudo do hoje que possibilitará alcançar o alvo de amanhã. Então o nosso Deus é um Deus do hoje. E eu tenho uns parentes que estão nos Estados Unidos, e tudo vem a calhar, né, quando você está buscando algo de Deus. Eles estão lá nos Estados Unidos já há 4 anos. E aí eu tenho um dos primos que ele mexe com fotografia, igual a Cris, que bate foto. Ele também fez curso, ele tira, fotografa. E agora, nessa época que estamos, a estação dos Estados Unidos é outono, né? Nós estamos em qual? Quem sabe aí? Primavera. Lá é outono. E o que tem a ver, pastor Carlos? A estação do outono é a estação que as folhas caem. E eu vi uma foto linda, onde aquelas folhas coloridas, lindas assim, aquele chão coberto pelas folhas coloridas, uma coisa muito linda de se ver. Só que ao mesmo tempo busquei para ver, ele também fotografou na primavera, que é a estação que as folhas nascem. As folhas nascem. Aí eu comecei a entender algo. Todas as folhas que caem, elas são substituídas por folhas novas. Ou seja, as folhas novas substituem as velhas. As folhas novas substituem as velhas. Então nós temos algo para aprender com isso nesta noite. Nós temos que aprender que nós precisamos crescer quando queremos o novo de Deus, quando queremos um tempo novo de Deus, desfrutar de coisas novas de Deus. Precisamos também crescer para o novo e deixar, aleluia, deixar as práticas velhas e crescer para as práticas novas. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas é como se ele estivesse falando, aplicando nisso, nessa ilustração, eu fazia coisa de menino. Não convém o quê? Mas ele disse: quando eu era menino, quando eu não tinha entendimento, maturidade, experiência, eu fazia coisas de menino. Ou seja, só que ele falou: agora que sou adulto, faço as coisas de adulto. Então ele está dizendo: eu fazia de menino, mas essa folha já caiu, essa folha já foi embora, porque no lugar dela nasceu uma folha nova, que me faz agora fazer coisas de homem, de adulto. E ao mesmo tempo que eu entendia isso, eu falava assim: Deus, mas essas folhas velhas que caem, o que acontece? Eu fui no Google, né? E toda essa flor e toda essa folha que fica no chão, o pai dos burros, né, como diz aí o Google. Aí fui lá e vi lá que ela se torna um adubo para a própria raiz da árvore. Se você não recolher, se você deixar, com o tempo ela vai se decompor, vai entrar e vai se tornar adubo para a própria raiz da árvore. Ou seja, as coisas velhas que a gente praticou, irmãos, não tem problema, já foi, está no passado. Sabe, não tem problema, são coisas que já aconteceram, mas isso não pode paralisar a minha e a tua vida, não. Essas coisas precisam amadurecer a nossa vida. Porque ao passo que essas folhas se decompõem e entram e ainda alimentam a raiz que dá uma folha nova, as coisas que praticamos, o erro do passado, vai servir de experiência para a minha vida, para a tua vida e para aqueles que nós iremos ministrar, para dizer: não pise aqui, porque aqui eu pisei e aqui eu também caí. Então não tem problema, as coisas do passado vão servir de experiência, sabe? Porque tem gente assim que tem um problema, irmão, que não consegue superar, não consegue se perdoar. Não sei porque eu estou repetindo isso, mas Deus sabe. Tem gente que não consegue aceitar o perdão de Deus. Irmão, a Bíblia é clara: Jesus Cristo se fez maldição por nós. Ele sofreu o meu e o teu castigo. Ele entrou no nosso lugar, Ele cumpriu o preço que era exigido para a remissão dos pecados. O sacrifício feito na cruz do Calvário, aleluia, nos deu remissão, aleluia. Agora Ele diz: aqueles que vêm a mim, ei, troca comigo o fardo, deixa o pesado do pecado e leva o leve do perdão para casa. Efésios capítulo 2: vós sois salvos pela graça mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, o preço está pago na cruz do Calvário. Basta eu e você o quê? Confessarmos e deixarmos. Ah, mas era tão feio o que eu fiz, pastor, não quero nem falar. Nem precisa me falar, ele sabe de tudo. Só que uma coisa você tem que entender, é experiência para a tua vida. Ei, essa folha seca já caiu, lembra? Já caiu, já entrou, está lá regando. Por quê? Porque o teu testemunho vai abençoar e vai libertar vidas no reino de Deus. Quem acredita nisso aí? Dê um aplauso ao nome de Jesus. É para Ele, é para Ele. Vou beber aqui esse manto aqui. Aleluia. Só que eu e você temos uma atitude, Deus falava comigo. Uma atitude a tomar diante dessas dores. Escute bem. Parece que hoje é um culto de cura, né, irmãos? Libertação, é como Ele quer. Não adianta. Talvez alguém está estranhando. Nossa, pastor, mas aniversário da igreja não era para estar no terra de mistério aqui? Não sei, pode ser que seja amanhã, ou pode ser que seja terça das mulheres, dos homens, pode ser que seja sábado do semear, amém ou não amém? Ele faz como Ele quer, mas hoje Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer sarar feridas na alma. Na alma, é assim que Ele faz. Tem gente que está pensando, mas está quietinho, né? Deixa Deus agir. Tem uma atitude que nós temos que tomar diante dessas dores, diante dessas cicatrizes, diante desses tombos que a vida nos dá e nos deu. Nós temos duas atitudes aqui para escolher. Essas coisas elas podem nos endurecer o coração, ou essas coisas elas podem nos amadurecer no caráter. Explica melhor isso daí, pastor Carlos. Sabe, tombos, cicatrizes, eu disse, ou endurecem ou amadurecem. Aí nós temos homens e mulheres que foram abandonados pelo seu companheiro ou companheira, cônjuge, seu esposo ou esposa. Foram abandonados, foram deixados. Aí essa pessoa, ela, por causa disso, ela fecha o coração dela. E dizia que a pastora Daniela semana passada, tem muita gente na igreja que já desacreditou do casamento na presença de Deus. Que o casamento é uma bênção para o homem e para a mulher, que é para a alegria plena do casal, que é para gerar filhos, formar família e por aí vai, povoar a terra, abrir igreja, o que você quiser. Tem gente que está, por quê? Porque a decepção de um relacionamento, a pessoa se fechou e ela acredita que nunca mais ela será feliz por causa de uma frustração. Ou então ela se fecha, ao invés dela pensar assim, não, aconteceu, mas agora eu encontrei Jesus, é aquele que escreve uma nova história, é aquele que faz tudo novo, é aquele que me dá um novo tempo, é aquele que me dá uma nova história. Então eu creio que Ele tem alguém para me fazer feliz nessa terra, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. Ou você se fecha, ou você amadurece. Pessoas que tentaram filhos quantas vezes engravidar, casal que tem dificuldade, tentaram. De repente conseguiu, de repente acontece um aborto espontâneo. Uma vez, duas vezes, tem casos que a gente sabe que de repente até 3 gravidezes. E aí a mulher para, o casal para, fecha o coração e por causa daquilo abandona o sonho. Sendo que muitos escolhem o outro caminho, aprender com aquelas dores, mas confiar no Deus do milagre, e de repente amadurece, e daqui a pouco estão com Isaac nos seus braços. Relacionamentos frustrados, filhos, sonhos frustrados, área profissional, né? O pastor Silas Malafaia, que ele fala, ele faliu 6 ou 7 empresas para a editora gospel dar certo, e hoje o homem é abastado, hoje o homem tem para ele e para os outros, mas ele faliu 6 ou 7. Aí você começa um negócio, não dá certo. No segundo você chuta o balde, você não quer mais nada, você não quer mais nem acordar no outro dia. Você acha que sobre você está o peso da... Ei, o que você vai fazer diante disso? Você vai endurecer e se frustrar, ou você vai amadurecer e vai desenvolver ministério? Conheço pessoas que começaram o seu ministério, mas não fluiu como eles queriam,
Não aconteceu. Estou falando com pessoas aqui de dentro também, que começaram no louvor, que começaram a fazer curso de teologia para pregar, que começaram tantas coisas, e de repente não foi como eu quis, não foi do jeito que eu quis, e aí eu me fechei, eu endureci o meu coração, e aí eu nunca mais, não vou mais cantar, não vou mais fazer, não é para mim. Não é. Deus quem estabeleceu essa sentença para você, foi você mesmo, no teu endurecimento. Mas ao invés de endurecer o teu coração hoje, aleluia, essa festa está trazendo um peso profético de um novo tempo, de uma nova etapa, de uma nova vida, mas somente para quem crê no poder de Deus. Você pode ser abençoado, fértil. Thalita não testemunhou outro dia aqui? Você pode. Mas por que você está desanimado? Sabe por que você pode sonhar? Sabe por que você pode profetizar? Sabe por que você tem liberdade e autorização para crer que Deus faz? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres que Ele fez no passado, lá no deserto para o povo de Israel, os milagres que Ele fez para a nação de Israel ao longo dos anos, os milagres que Jesus fez no seu tempo, os coxos, os paralíticos, os leprosos, os milagres que Ele fez, a palavra afirma, Ele é o mesmo. E se Ele é o mesmo, Ele é um Deus de novidade, de vida. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que pode trazer à existência o que não existe para mim e para a tua vida. Quem crê nisso diz amém. Mas você precisa crer de verdade. Você não pode dizer que amém porque eu estou pedindo. Você precisa crer, irmãos, que Deus é um Deus de milagre. Foi testemunhado, foi dito aqui que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que tem, agora vou para o primeiro texto para encerrar. Nós lemos do vinho novo. Deus é um Deus que tem vinho novo para mim e para a tua vida. Deus é um Deus que tem vinho novo para ser derramado sobre cada um de nós. Vinho novo é novidade. É o que Deus já falava aqui, é novidade, é coisa nova, é coisa fresca, é coisa cheirosa, é coisa saborosa, é coisa bela aos olhos, coisa nova. Vinho novo que vem de Deus é coisa boa para mim e para você, para minha casa, para a tua casa, para a nossa igreja. Quem recebe isso aí, diz amém. Eu recebo coisa nova. Amém? Você recebe coisa nova de Deus, vinho novo de Deus, amém ou não amém? Amém. Só que tem um detalhe. Nesse texto fala do odre. Fala que o odre, para receber o vinho novo, precisa ser novo. Aqui que está o detalhe. Odre novo. Deus tem vinho novo para derramar sobre nós constantemente, mas somente será derramado sobre odre novo. E o que é odre, pastor Carlos? Talvez para você só refrescando a tua memória, era uma vasilha, né, como disse já a tradução NVI aqui, uma vasilha, uma bolsa de couro, com formato de bolsa, com um gargalo, né, para carregar, para transportar líquidos. Transportava leite, transportava azeite, transportava água, óleo e sobretudo o vinho. O vinho. Aí você, né, eu quero, pastor Carlos, então o que eu faço? Só que o texto ele vai dizer para nós, o texto ele foi muito claro em dizer: não se põe vinho novo em vasilha ou odre de couro velho, porque se fizer, a vasilha ou o odre vai arrebentar, o vinho se derrama. Não só isso acontece, mas o texto diz que também a vasilha se estraga. O vinho novo precisa de odre novo, porque se for no odre velho, ele rompe. E por que ele rompe? Porque ele já não expande mais, ele já não é mais flexível, ele já não tem mais uma elasticidade, ele já não se expande, porque o vinho novo ele fermenta dentro do odre. Ele era despejado e ainda havia uma fermentação por vir, então ele expandia. E o odre velho não aguentava essa flexibilidade, não aguentava essa expansão, então ele se rompia e se perdia o vinho, e se perdia também o odre.
Então, pastor, o que eu faço para ser esse odre? O que eu faço para ficar elástico? O que eu faço para poder receber, para ser esse odre novo, para receber o novo de Deus? O que eu faço? Diga assim comigo, o que eu faço? E aqui que está o problema, irmãos. Porque o odre era preparado, ele precisava ser preparado para receber o vinho novo. Primeira coisa que acontecia para preparar um odre: um animal tinha que ser morto, tinha que ser sacrificado. Um animal tinha que ser sacrificado para que pudesse existir o odre, e esse odre ser cheio do vinho novo. Tinha que ser morto, uma cabra, para tirar o couro. Ei, a Bíblia fala que o cordeiro sem pecado, sem mácula, de uma vez por todas, não necessitando mais sacrifícios no templo, de uma vez por toda, ele que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, foi morto. Então, um animal que precisava ser morto para existir um odre, para receber de Deus, ele já foi morto. Jesus Cristo já morreu para que eu e você pudéssemos ser cheios do vinho novo de Deus. Esse é o primeiro passo, ele já cumpriu. Qual que é o segundo passo do odre? Esse pedaço de couro, ele era levado para o sol escaldante do deserto. Precisava ficar um tempo lá, colocado nesse sol. O sol não destruía a pele, mas dava firmeza. Sol do deserto. Aí você vai falar assim: ih, pastor, mas então é por isso que eu estou no deserto? É por isso que as coisas não acontecem? É por isso que está tudo meio parado, meio fechado? É por isso que eu não tenho resposta? É por isso que as portas não se abrem? É por isso que eu estou no estreito? Pastor, eu estou no deserto. Ei, se você está lá, aguente firme, porque Deus é o Deus da provisão no deserto. Você escutou as provisões hoje aqui no deserto ou não? Isso aqui é provisão de Deus no deserto. Porque o Deus que eles servem é o mesmo que você serve, que eu sirvo. É um Deus que faz milagre no deserto. Agora tem uma coisa, hein? Fica lá no deserto, recebe o maná no deserto, recebe a codorniz no deserto, recebe a roupa, a vestimenta no deserto. Não queira sair do deserto, porque de deserto não é você que sai, de deserto é Ele que nos tira na hora dele. Lembra do profeta Elias, que para fugir foi parar lá no deserto? O que o anjo disse para ele? Ei, faz o caminho de volta. Ninguém mandou você estar aqui. Volta. Deserto é ele, irmão. Mas está quente, sim, deserto é quente mesmo. O sol é escaldante. Mas vai me matar? Não vai te matar. O sol não mata, o sol não acabava com o couro, pelo contrário, o sol fortalecia aquele couro. O sol de Deus, aleluia, a Bíblia fala que o sol da justiça, ele brilha sobre a minha casa e a tua casa. Ele não vai te matar sem antes cumprir o propósito que ele te chamou nesta terra. Então aguenta o deserto, aguenta o processo do deserto. Ah não, pastor Carlos, mas o deserto é o fim da linha. Não, não é. Tem uma novidade para te contar. Quando Jesus começou o seu ministério, o que o anjo fez? O que Deus fez? O Espírito o levou para o deserto. Então, deserto não é o fim, deserto é o início de tudo. Eu estou no deserto, pastor, e aí? Então, parabéns, é o início. Já está matriculado na escola. Não, eu nem no deserto não estou, então se preocupe. Você já está para trás. Você tem que entrar. Ei, se nem Jesus, irmão, foi poupado do deserto, eu e você seremos? O que é esse deserto, pastor? É a dificuldade. São as provações. É quando você tem que permanecer firme na tua fé. É quando você tem que levantar a bandeira do Evangelho. É quando você não se vende. É quando você está aí no mundo, no colégio, na faculdade, no trabalho, na família, onde quer que seja, e alguém te questiona: você é crente ainda? Sim, eu sou crente, e crente do fogo de Deus. Quer ouvir o Evangelho? Senta aqui, vamos falar da Bíblia. Não quero não, só queria saber se estava crente ainda. Porque tem gente, irmão, que já na verdade eu não estou mais. Esse negócio eu deixei isso aí, porque esse negócio de igreja, assim, eu abandonei.
Estava eu lá cortando o cabelo semana passada, irmãos. Cabeleireiro conversando, papo vai, papo vem. Daqui a pouco ele contando a história dele. Meu pai, falando de política, né? Meu pai uma vez ele ajudou aquele Takayama, não sei se você já ouviu falar, né? É um crente aí. Meu pai era pastor e daqui a pouco aí ele passou daquilo. Eu falei, opa, na hora. Eu vi que ele está fora, né? Ele está bem doidão. Aí eu falei assim, peraí, teu pai era pastor? Teu pai já foi recolhido dessa terra? Não, ele está aí. Falei assim, e você? Fugiu dessa caminhada? Dele assim. Aí ele percebeu que eu comecei a mexer. Falei assim, por que você não seguiu com ele? Carlos, se eu te falar, eu já até quase fui pastor também. Só que larguei tudo esse negócio de igreja. Larguei isso aí para trás. Falei assim, por que você largou? Aí ele foi contando, eu não vou entrar aqui, porque nós nem temos tempo. Mas eu falei assim, não. Deixa essas decepções para trás. Deixa esses escândalos para trás. Eu falei para ele assim, na linguagem dele, né? Não estou falando como estou pregando aqui, mas na linguagem que ele podia entender. Eu falei assim, vícios, coloque na presença dele, ele vai tirar da sua vida. No tempo certo ele te liberta, no tempo certo ele te coloca de pé de novo. Mas não fique preso nesse tipo de conversa. Não, foi por causa de A, B, eu sei que eu deixei. Eu falei, a igreja muitas vezes erra porque ela é constituída de homens como eu e você, mas Jesus Cristo é perfeito e não falha. Ele falou assim, é verdade, eu tenho escutado umas pregações, eu estou me levantando aos pouquinhos. Irmão, olha ali, a oportunidade se abriu. Mas eu disse para ele o que eu estou falando aqui. Eu falei, deixa para trás essas coisas. Aí ele começou a se preocupar, não liga não, que eu estava ali fora ali, você sabe, né? Antes de você chegar, eu estava ali fumando, não sei o que. Eu falei, não quero saber da tua vida. Eu quero saber que você volte para o altar de Jesus Cristo, para a presença dele. O olhar dele quando eu saí de lá era diferente de quando eu entrei naquele lugar. Eu fui para casa feliz. Falei, meu Deus, eu consegui lançar uma semente no meio de uma barbearia lá daqueles cara meio alternativo. Aleluia. Essa pele era colocada no sol, irmão. O sol não destrói. O sol ele vai nos fortalecer. O deserto é o início, mas tem a terceira para encerrar. Nós falamos que primeiro o animal tinha que ser morto. Nós falamos que a pele era levada para o sol do deserto. E a terceira etapa, que essa pele, no momento que ali quem confeccionava percebia que já estava no ponto, então ela era golpeada numa pedra por algumas vezes para ganhar forma, para ganhar flexibilidade, para ganhar maleabilidade. Era golpeada contra uma pedra. Eu e você encontramos uma rocha, a pedra angular. Nós tivemos um encontro com ele, e somente o encontro com ele, a rocha, Jesus Cristo, é capaz de moldar a minha vida e a sua vida. Então, se você ainda não teve um encontro real com ele, assim como Saulo no caminho de Damasco, você precisa buscar esse encontro, porque de outra forma não haverá transformação, moldura na sua vida para receber o novo de Deus. E como eu faço isso, pastor? Eu vou ter que sair da minha área de conforto. Eu vou ter que sair da zona de conforto para poder ficar na forma que Deus quer. Lembra da forma? Quando eu falo forma, eu lembro de forma. E forma vem do versículo 2 de Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas amoldai-vos segundo, ou transformai-vos. Mas no original quer falar trazer molde, forma. Amoldai-vos segundo a renovação da vossa mente, para então poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. O mundo tem uma forma, o reino de Deus tem outra forma. Alguém está dizendo que você é isso ou aquilo, é quadrado, é não sei o que. Essa forma aí deixa para lá, porque a forma do céu, ela vem sobre você a partir de Jesus Cristo, teu Salvador. Só que você vai ter que ser, muitas vezes, golpeado contra a pedra. Sabe o que é isso? Choque, confronto de ideias, de pensamento. Pastor, já foi dito aqui hoje de novo, mas eu penso assim, tem que ser assado. Quem falou? Talvez é você que precisa transformar o seu entendimento.
Ah, pastor, mas eu sou assim, eu me converti, mas o meu braço não. O braço faz parte do corpo, tem que se converter também. Se mexer comigo, eu dou um jab, um direto e nocauteio. Não. O que Jesus fala para mim e para você? Levou num lado, vira o outro. Sabe o que é isso? É morrer para você, é morrer para mim, morrer para o orgulho, morrer para os teus planos, para os teus projetos. A pastora profetizava aqui: ei, alarga as tendas, porque algo está para acontecer. Ei, não se conforme com o vinho bom. Sabe por quê? Porque na primeiro milagre de Jesus, quando acabou o bom, veio o melhor. Quando acabou o vinho comum do casamento, veio o melhor. O que o mestre lá, experimentador lá, ele disse: ué, mas vocês guardaram o melhor para o final? Ei, porque Jesus, ele tem o poder transformador, de transformar o que não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, em algo bonito, cheiroso, saboroso, maravilhoso. Só Ele tem. Só Ele tem. Então não se conforme com o bom, não se prenda no bom, porque o que Ele tem para você é o excelente, é o melhor. Mas para isso você precisa entrar no novo de Deus. Para viver o novo de Deus, você precisa entrar no novo tempo. O novo tempo exige renúncia. O novo tempo nos chama para uma transformação, para uma dedicação. Nos chama, nos faz um apelo para estar mais próximos de Deus. E quando nós então passarmos por esses processos, então o odre, ele era confeccionado, concluído, e agora ele estava pronto para receber o vinho novo, e não se rebentaria mais. Ei, quando eu e você estivermos prontos para o novo de Deus, Deus vai começar a derramar algo novíssimo sobre a nossa casa, a nossa família. E uma coisa eu vou dizer para você: vai valer a pena, ou melhor, já valeu a pena. Como disse a canção, já valeu a pena. Algo novo vai vir. Naquele contexto, o vinho novo era o evangelho do reino, era o evangelho da salvação. Eles precisavam abrir o entendimento, transformar os fariseus, mestres da lei, para receber as boas novas de Jesus. Continua sendo Ele o vinho novo, continua sendo Ele as boas novas, continua sendo Ele o agente transformador, purificador da minha vida, da sua vida. Continua sendo Ele o autor do milagre, o libertador. Continua sendo Ele, aleluia, aquele que irá nos levar para a eternidade junto com Deus. Aleluias. Quando o vinho novo descer, você vai começar a experimentar coisas que você nunca experimentou. Isso serve para quem está lá no deserto. Ih, pastor, eu estou lá naquele deserto. Então fica tranquilo, ainda tem a rocha para você bater nela. Mas vai valer a pena. Pastor, eu quero experimentar coisas novas. Então deixe Ele te fazer um odre novo. Eu quero experimentar coisas que eu nunca experimentei, pastor, em todas as áreas. Eu quero experimentar no espiritual, eu quero ter, eu quero receber, eu quero também no material, eu quero no profissional. Ei, Deus é um Deus que ainda abre portas. Deus é um Deus que ainda provê, é o Deus da provisão, é o Deus que faz aquilo que é o desejo do teu coração, desde que isso não te corrompa. Você está pronto, preparado para receber? Porque se você não estiver, você não vai receber. Paulo disse: quando eu era menino, fazia o que era de menino, mas essa folha já caiu. Ei, seja folha nova, seja odre novo e receba. Fica de pé nessa noite comigo, em nome de Jesus. Fica de pé, e a pergunta que não quer calar, olhe para cá: aonde estão? Aonde estão? Feche os teus olhos e responda para você: aonde estão os odres novos para receber o novo de Deus? Aonde estão? Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pelo teu povo, eu quero orar pela tua igreja, Senhor, que hoje está recebendo aqui, Pai, tantas palavras aqui de cima, tanta orientação de que o Senhor é quem manda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem provê, é o Senhor quem cuida. Então, Pai, nós estamos declarando, Pai,
Se nós somos odre velho, nós queremos ser o novo. Se nós estamos rachados, queremos entrar na casa do oleiro para ser quebrado e feito novo, porque somente assim o óleo novo, o vinho novo ficará dentro de nós. Pai, nós somos os odres. Nós somos os odres, Senhor, nesta noite. Nós queremos o novo do Senhor, mas nós precisamos passar por essas etapas. Senhor, leva-nos, sim, para o deserto. Senhor, bate-nos contra a rocha. Contudo, que no final a gente seja vaso de honra, que seja odre novo, para receber o vinho novo que vem das tuas mãos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, quem recebe diz amém. E dê um aplauso a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.